Muito obrigada por estar conosco, professor. Os números aqui já atingiram um patamar, um percentual grande para a presidência da República, 72% das urnas já apuradas. Então eu quero começar a ouvir a sua análise a partir daí, se esse resultado é o resultado previsível conforme pesquisas anteriores, ou se o senhor, de alguma forma, em relação à sucessão presidencial, tem alguma surpresa. Maria Lídia, na última vez que eu tive a oportunidade de estar com você, eu chamei a atenção por uma coisa que já me preocupava há algum tempo, tanto na análise dos pleitos estaduais quanto também do federal. Se nós olhássemos na superfície, aparentemente as coisas estavam razoavelmente estagnadas, muito pouca movimentação e ambos candidatos que se colocavam na primeira e segunda posição aumentando ligeiramente. Porém, quando você analisava todas as categorias, os estratos, como faixa de renda, faixa etária, sexo, você notava oscilações e, por vezes, movimentações acima disso, com compensações do outro lado, de maneira que não afetasse ainda muito lá em cima. Mas, de qualquer maneira, para mim, que analiso há tantos anos as eleições, isso, de certa maneira, era uma novidade, alguma coisa que me preocupava. Então, de certa forma, eu poderia pensar duas coisas diametralmente opostas. Ou que você teria uma terceira via, por exemplo, Ciro Gomes, ou que essas duas forças viriam acelerar e provavelmente Jair Bolsonaro avançar com muita consistência, como aparentemente é o que está acontecendo já com essa apuração bem avançada. Agora, isso é um indicador de que o Brasil aderiu à onda dos vários países que tenderam à direita, onde a direita vem crescendo, onde se assumiu o poder na direita. Esse movimento se expandiu também para a América Latina e para o Brasil? Olha, eu acho que em todo o processo democrático, se ele substantivamente pode ser assim reconhecido, nós temos que imaginar que todas as forças políticas podem e devem ter vez, né? Claro que para nós, convictamente democratas, nos preocupa, no caso do Brasil, quando nós temos uma força política como essa de Jair Bolsonaro, que parece desprezar o próprio processo democrático, que é aquele pelo qual ele pôde ter a notoriedade que ele vem tendo até agora. Eu acho que existem particularidades do Brasil que não poderiam ser vistas como uma mera onda conservadora do que vem primeiro pela Europa, Estados Unidos e aqui chegando depois. Pode ter alguns liames, mas há também muita autonomia. Por exemplo, no caso muito específico do Brasil, eu vejo efetivamente uma condução muito equivocada das grandes questões nacionais por aqueles partidos que tanto no plano nacional vieram governando nos últimos anos, como também nos planos estaduais. Eles estão sendo, de certa maneira, punidos, combinados ao grande desejo de renovação por uma parte da sociedade. Eu peço licença ao senhor professor, vamos a mais números. Gamberini. Professor, estou vendo aqui o suspense em São Paulo, aqui por uma margem tão estreita, esse empate entre SCAF e Márcio França. Algo que não dá sequer nesse percentual de urnas já apuradas de se chegar a alguma conclusão, antecipar alguma conclusão. Precisamos aguardar. Precisamos aguardar, mas uma coisa chama a atenção que foi já captado pelas pesquisas, pelo menos na última semana. A subida do Márcio França era forte, muito consistente, acima da margem de erro nos dois principais institutos de pesquisa. E também quer dizer, era previsível então, que houvesse, no mínimo, esse empate? Para mim era muito previsível. Muito previsível, né? E ontem eu cheguei a acreditar mesmo que o Márcio França poderia surpreender ou passar o SCAF. Não dá mesmo para a gente dizer que é isso. Vamos aguardar, mas falta pouco. A apuração está muito rápida. Está muito rápida. Mas nós não falamos ainda sobre a questão da abstenção, que já aparece como um destaque, professor, tendo já apurados num percentual tão elevado as urnas em todo o país. 20% de abstenção. Que recado é esse? Insatisfação. Não pense você e os nossos telespectadores que a abstenção se deve a fatores externos ao processo político. Quer dizer, eleitoral. Não foi a chuva, não foi a biometria? De forma alguma, até porque, de certa maneira, se a biometria deixou de fora um número considerável, mas a biometria também atualizou e permitiu a gente acreditar que até pudesse haver uma pequena diminuição em relação às anteriores. E o que nós estamos assistindo é uma abstenção muito alta em nível nacional e em alguns estados altíssima. E como no Brasil nós temos, vamos assim dizer, um padrão
que sempre que há segundo turno a abstenção aumenta, seja em nível federal, seja em nível estadual. A tendência no segundo turno ser maior ainda. É raríssimo nós termos algum caso, alguma inflexão onde isso não aconteça. Sempre aumenta, né? Então, pensando num segundo turno em nível nacional e estaduais, isso é um condicionador de possibilidades para aqueles contendores que mais precisam mobilizar para tentar superar o adversário que está na frente. E no caso de cargo majoritário, uma abstenção em percentual tão elevado, que significado que isso tem para aquele que for eleito, seja ele quem for? De maneira geral, seja abstenção, votos nulos, que eu também não falei, mas tem sido muito alto já nas eleições estaduais e na nacional, o recado que se pode mostrar é um profundo descontentamento com o sistema político atual, né? Então, compromete a legitimidade da... Eu não acho que compromete a legitimidade, né? A representatividade. De certa maneira, sim. Aí compromete. De certa maneira, sim, e sobretudo quando nós pensamos em algo tão delicado e tão importante para o funcionamento do sistema político, para o governo, que é o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, né? Provavelmente, muita gente de qualidade ficou pelo caminho porque efetivamente não conseguiu mobilizar, como alguns outros, o eleitorado, e essa abstenção faz muita falta, da mesma maneira, os votos nulos e brancos, né? Então, o recado que se pode passar também, Maria Lídia, a médio e longo prazo, é que há que se repensar a questão do voto obrigatório. Bom, agora, e o PT, professor? Eu gostaria agora de conversar com o senhor também sobre isso. Em 2016... ficou muito claro que o Partido dos Trabalhadores sentiu o golpe, a questão do mensalão, ali liderada pelo Joaquim Barbosa, tudo aquilo, apareceu muito claramente na eleição. A Lava Jato também, que atingiu tão fortemente o PT. Agora, em 2018, nós estamos vendo um PT vigoroso, um PT competitivo. O Haddad está ali. Né? Se houver segundo turno, ele está no segundo turno. Né? Se de fato se configurar isso até o término da apuração. O PT tem grandes nomes concorrendo à Câmara Federal com possibilidade de eleição. Isso mostra que tem chance de pode formar bancada expressiva, eleger muito mais gente do que conseguiu em 2016. Sugere que o PT deu a volta por cima, professor? Parcialmente. Talvez pela tendência que vinha se apresentando nos últimos tempos, houve, vamos assim dizer, um represamento de uma deterioração muito acentuada, né? Tudo que a gente viu a partir do impeachment da presidente Dilma, bem como da prisão do ex-presidente Lula, de certa maneira pode ter feito com que o PT tenha revivido um pouco. Porém, se nós olhamos provisoriamente esses resultados, eles mostram mais uma vez que há um confinamento do PT de maneira muito forte, mais no Nordeste, e com uma coisa muito mal parada, que é uma candidatura que vai para o segundo turno muito em função da popularidade do ex-presidente, não necessariamente do partido, embora a gente não possa dissociar por completo, todos nós sabemos que Lula sempre foi além do próprio PT, né? Então, isso tem que estar muito presente. E isso, de certa maneira, condiciona muito o jogo, sobretudo se a gente pensar remotamente num segundo turno, o ex-prefeito e atual candidato Fernando Haddad vindo a ser eleito presidente da República. Com que Congresso Nacional? Será que a bancada será tão vigorosa assim, capaz de articular outras bancadas afins ao PT de maneira a dar governabilidade? Competitivo não sabemos o resultado dessa competição. Um minuto só, professor. Daqui a pouco voltaremos. Mais números nessa apuração. Bom, professor, os números aqui chamando a atenção e destacando vários aspectos. Eu quero começar pelo resultado para o Senado em Minas Gerais, quando Dilma Rousseff, surpreendentemente, foi parar num 4º lugar até agora. E o que também aconteceu em São Paulo, com a candidatura do Suplicy, ambos do PT. Qual é a sua análise? Bom, eu acho que há uma certa diferença do ponto de vista pessoal, o que significou Dilma Rousseff em Minas Gerais e Eduardo Suplicy em São Paulo, né? Bom, de ponto de convergência é apenas que são do PT. Que são do PT e o desgaste político que o PT vem sofrendo. Claro que esperava-se, dentro de tudo que significou o impeachment da presidente Dilma, de certa maneira da ideia de injustiça,
que teria sido o impeachment da presidente Dilma, consequentemente a própria prisão do ex-presidente Lula, de certa maneira seria a oportunidade agora de uma grande afirmação e de mostrar, só pelo voto é que se tira um governante, e ele vai mostrar, esse governante que foi apeado do poder, no caso a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela tem força política, e isso seria uma ideia simbólica. E isso, de certo, não se confirmou. Não só não ocupou a primeira posição, como não conseguiu nem a segunda vaga para o Senado. E isso está claro que não tem como reverter mais a essa altura, né? Então, isso tem uma questão de ordem muito pessoal com a figura dela, mas tem também a questão de Minas Gerais, como o próprio governo de Fernando Pimentel foi também atingido, e a relação muito próxima entre os dois. Muito. Né? Muito íntima, muito forte. Ele era uma figura da confiança da ex-presidente da República. Né? Agora, no caso específico de São Paulo, do ex-senador... O Suplicy, né? Que ele aparecia até como um bem-amado, uma pessoa assim, estaria que havia um pouco acima do bem e do mal em relação a ele, era supra. Ele sugeria ser suprapartidário em relação ao próprio PT. Muita gente que não vota no PT votava em Suplicy. O que aconteceu agora? Talvez o próprio vereador, ex-senador Suplicy tenha perdido um pouco o ritmo, vamos assim dizer, o posicionamento frente às grandes questões nacionais. Se por um lado teve uma grande votação em 2016 para vereador, né, também incomoda uma parte do eleitorado essa facilidade com que as figuras públicas transitam de um cargo para outro, de um mandato para outro, sem efetivamente se ocupar daqueles para os quais o próprio eleitorado lhes emprestou confiança. Sim, mas isso não valeu, por exemplo, para o Dória aí, que está lá em primeiro lugar. Mas não esqueçamos. Mesmo tendo sido isso usado contra ele de forma muito incisiva pelos adversários na campanha, que faltou com a palavra, etc. O eleitor passou por cima disso, entendendo o jogo político? Muito bem observado por você, mas me permita aí fazer a seguinte ressalva. No caso específico do Dória, é uma onda que vem desde 2016, no qual, quer queira, quer não, ele ainda é visto por uma parte da sociedade, do eleitorado paulistano e paulista, como novo. Mas se nós olharmos com atenção para o município de São Paulo, ou seja, onde ele governou, ele, na verdade, encontrou uma resistência, encontra uma resistência muito grande. Onde pegou mais. Em havendo um segundo turno, e esse segundo turno vindo a ser contra Márcio França, eu não dou tão garantido assim que ele venha a ser o governador de São Paulo. Certo. Bom, eu peço licença, professor. Vamos a mais números. Estela. Agora vamos aos números da apuração. Você tem números atualizados para presidente primeiro? Tem. Vamos lá. 88% das urnas apuradas mostram que Jair Bolsonaro tem 47,35%. Ele tinha com 86%, 2% menos agora há pouco, com 86%, ele tinha 47,6%. Agora ele tem 47,35%. Haddad tinha 27,24%, agora tem 27,55%. Então, só afirmando, 88% das urnas apuradas, temos Jair Bolsonaro com 47,35% dos votos, o que equivale a 44 milhões e meio de votos. Fernando Haddad com 27,55%, o que equivale a 26 milhões de votos. Maria Lídia. Indo com o professor Rui Tavares Maluf, cientista político aqui, fazendo análise, né, desses números, desse resultado do primeiro turno da eleição. Geraldo Alckmin, nós não podemos deixar de falar nesse resultado, 4%, né, até onde ele veio aparecendo aqui para a gente na apuração dos votos. Agora, eu quero ouvi-lo, professor. Alckmin é um político que tem história, ele tem uma trajetória, começou como vereador, foi prefeito, deputado estadual, deputado federal e governador do estado em várias vezes. Ou seja, o que explica esse derretimento da candidatura de Geraldo Alckmin? Isso para não usar a expressão fiasco eleitoral. O que aconteceu? Em parte, a responsabilidade não deixa de ser do próprio ex-governador e candidato Geraldo Alckmin. Ele tem uma parcela de responsabilidade. Em que sentido? Eu acho que na maneira como foi conduzido esse processo político desde a eleição de 2016 para prefeito e vereadores. Não é? Como se deu essa relação aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com aquilo que viria a resultar na candidatura Dória,
já é, de certa maneira, a mostra de uma cisão, de um inconformismo interno que não deixou de atingir a própria pessoa de Geraldo Alckmin. Partido. No partido. De uma certa maneira, também evitar que houvesse uma disputa interna na escolha do candidato a presidente da República, lembrando que o prefeito de Manaus era um candidato, um pré-candidato, que queria disputar efetivamente contra ele, né? E a maneira como isso foi conduzido, de certa forma, trouxe problemas. Mas o eleitor teve a percepção dessas questões intestinas do partido? Aí, o eleitor, de maneira geral, pode não ter percebido isso, ter dado a devida atenção. Mas isso, de certa maneira, é uma correia de transmissão interna entre os agentes intermediários, que são os deputados federais, estaduais, ou entre eles, quer dizer, eles não precisavam de adversário, entre eles, de certa maneira, já havia os adversários. Agora, eu acredito que é uma coisa muito maior do que PSDB e Geraldo Alckmin, embora há também o próprio desgaste do PSDB e a Lava Jato também atingiu o PSDB. Né? Há um momento no qual aqueles que se deram conta que Geraldo Alckmin teria dificuldade de ir para frente, como já foi analisado aqui diversas vezes... O voto útil aí, no caso dele, às avessas para ele. Sem dúvida alguma. Muitos escapuliram em direção ao Jair Bolsonaro e no dia de hoje, o dia da eleição, provavelmente uma parcela que deixou Geraldo Alckmin foi em direção a Fernando Haddad. Não esqueçamos que, de uma certa maneira, o PSDB abriga tendências também diferentes, tanto à direita como no centro e no centro mais à esquerda. Então, provavelmente, o que ocorreu na última semana fez com que ele perdesse votos para o próprio Fernando Haddad. Vamos a mais números, professor. Chega a ser divertido, professor. Chega a ser divertido. O que é isso? Estou imaginando ambos, Márcio França e Paulo Scaff, de coração na mão. E o que é curioso, se vier a ocorrer, né, essa confirmação de Márcio França como contendor de João Dória, que seriam duas figuras próximas a Geraldo Alckmin que nós comentávamos agora há pouco. Né? Isso não deixa de ser emblemático. Né? Isso dá uma certa dinâmica para o segundo turno muito interessante. Mas eu quero agora, professor, falar do Lula. Não podemos deixar de falar, né, desse personagem, o grande líder político no Brasil, numa circunstância muito difícil, né? Lula preso e todo um questionamento em torno disso. Lula não abriu mão de liderar a esquerda brasileira. Mesmo na definição da candidatura do PT, enquanto ele ficou até a última hora mantendo a candidatura dele, ele não favoreceu o aparecimento de um novo nome, mesmo que fosse fora do PT. E, finalmente, houve a opção por Fernando Haddad e a palavra final foi dele, Lula. E o que se enxerga e a impressão que fica e a análise que se faz é que o comando de campanha continua através do Lula, a última palavra sendo dele. E agora, com o resultado que está sendo apresentado, como é que isso tudo pode impactar a imagem do Lula? Eu falo num primeiro turno, porque segundo turno é outra eleição. Nós não sabemos como tudo isso pode ser revertido, e aí essa análise de hoje não vale para o fim de outubro. Né? Então eu quero ouvi-lo hoje. Tudo isso, esses resultados que nós estamos vendo, os resultados, perdas de Dilma, de Suplicy, isso impacta de Luiz Marinho em São Paulo, que é uma pessoa muito chegada, muito próxima do Lula, no comando do PT. Isso afeta a imagem de Lula? Poderá afetar, mas é aquilo que há uma certa dose de algo imponderável. Ou seja, se eventualmente Fernando Haddad consegue reverter essa diferença para Jair Bolsonaro e galvanizar todos esses setores que se sentem inconformados com a possibilidade de um Jair Bolsonaro governar, isso poderia ser uma credencial e um crédito muito grande para o ex-presidente. Embora eu, pessoalmente, não acredito muito no que eu estou falando. Eu acho que um segundo turno entre os dois... Os indicadores... A polarização é muito grande e óbvio que a figura do ex-presidente será lembrada pelos dois lados, e é isso que vai conferir uma dinâmica na qual o antipetismo, que vem com muita força,
tende a ter um favoritismo. Mas nós não podemos esquecer, né, professor, que o próprio Geraldo Alckmin vivenciou uma situação muito curiosa num segundo turno, onde ele teve menos votos do que num primeiro 2006. turno. Isso acontece, pode Sem acontecer também. A força da circunstância é que vai definir o resultado final da eleição. E eu costumo né? dizer, 2006, Geraldo Alckmin conseguiu perder para ele próprio. Pois é. Ali, né, na maneira como ele conduziu esse lapso de tempo entre a finalização do primeiro turno, quando ele saía com muita força, e como ele acabou se conduzindo nas poucas semanas para o segundo turno. Só que eu acho que há algumas diferenças importantes nesse caso, né? Naquele momento, ele representava, de certa maneira, uma continuidade, se não no plano federal, mas de algo que não fazia muito tempo que havia terminado, que era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Era uma força política, o PSDB, razoavelmente bem estruturada, ele vindo de um estado importante como São Paulo, então, aparentemente, isso não era para valer uma ideia de renovação, era uma continuidade, vamos assim dizer, talvez saudável. Ok. Professor, eu agradeço muito sua participação aqui no Hora do Voto. Muito obrigada por sua análise. Muito Uma obrigado, boa noite. Maria Lídia. Obrigada.